O democrata Graham Platter, que prejudicou sua carreira, teria trocado mensagens sexualmente explícitas com várias mulheres logo após se casar. A esposa dele enviou as mensagens a um assessor de campanha no ano passado, vendo-as como possível problema para ele. Platter enfrentou uma grande polêmica por uma série de postagens ofensivas na internet, pelas quais já pediu desculpas, e por uma tatuagem amplamente reconhecida como um símbolo nazista que ele já cobriu. Ele se apresenta como criador de ostras, mas as divulgações financeiras mostram que sua renda vem de benefícios por invalidez e que a fazenda de ostras que abastece o restaurante da mãe não gera muito dinheiro. Você também tem isso, sabe? Ele se apresentou como um trabalhador do Maine, mas em um certo momento ele estudou na escola preparatória Hotchkiss. Ele disse que conseguiu um empréstimo de $200 mil do VA para comprar a primeira casa, mas depois revelou-se que o pai dele emprestou o dinheiro. Ele está se apresentando. O problema é o julgamento dele, que claramente tem faltado desde que ele se tornou adulto. Uma coisa é cometer indiscrições tolas na juventude, mas me desculpe, isso não dá para superar. Não é uma tatuagem no estilo nazista. É a tatuagem dos guardas de campos de concentração. É a pior tatuagem que você pode fazer se estiver escolhendo algo nazista. E esse já é um padrão bem alto. Então, isso tem sido um desastre em câmera lenta desde que essa tatuagem e o conhecimento sobre ela vieram à tona e só vai piorar. Essas mensagens a várias mulheres. Será que todas essas mulheres vão ficar em silêncio daqui até o dia da eleição? O que você acha, Lauren? Precisamos falar mais sobre o Sr. Graham Platter, do estado do Maine, candidato democrata no estado do Maine, concorrendo contra Susan, a republicana Susan Collins. Certo, Reno Susan Collins, mas precisamos eleger Susan Collins. Então, se você mora no Maine, vamos apoiar Susan Collins. Precisamos falar sobre Graham Platter, porque como você ouviu, os esqueletos estão saindo do armário dele e estão sendo comentados em todo lugar. Em todo lugar. Algumas pessoas estão escolhendo falar negativamente sobre eles, certo? Como você acabou de ouvir em alguns desses trechos. E alguns democratas estão escolhendo fugir da pergunta, como Chris Murphy aqui, o que é bem interessante porque ele não tinha... Vou apenas mostrar o trecho. Você vai ver. Acho que é difícil simplesmente dizer que todo mundo deveria ser bom e moral. Acho que você precisa criar um conjunto de regras que promovam a bondade, promovam o bem comum. E é sobre isso que esse livro realmente trata. Essas regras deveriam se aplicar aos democratas também? Quero dizer, você apoia Graham Platter mesmo depois de tudo isso? Sim, quero dizer, eu não acompanhei minuto a minuto o que aconteceu nos últimos dias, mas eu realmente acho que há uma diferença. Acho que é difícil. Interessante, Chris. Interessante. Muito interessante. Ok. Mas muitos democratas adotam essa postura, enrolando ou nem respondendo de verdade. E aí tem alguns deles, tipo... Caramba! Não é o Bill. Deu um branco total aqui. Eu consigo ver o rosto do cara. E agora eu tô tipo, nem é o Bernie Sanders. Meu Deus do céu. Tipo, Bernie Sanders está defendendo totalmente o apoio dele a um cara como Graham Platter só. Sabe? Inventando um monte de desculpas. Bem, sabe? O povo americano se importa mais com compras no mercado, preço da gasolina e todo o resto. Foi isso que ele disse. Mas eu quero mostrar esse trecho do The View, porque o The View falou sobre esse assunto. E eu quero entrar nesse assunto porque é bem interessante o que elas disseram. Dá uma olhada. O relatório não é verdadeiro. Agora, quem sabe, mas enquanto eu olhava para isso, eu só pensava sem querer desmerecer, senhores, mas parece que vocês estão fora de controle. Eu sei. Toda vez que a gente se vira, tem alguém com outra pessoa encostada na parede, na cama e... O que está acontecendo? Quero dizer... Acho que sentimos isso porque este ano vimos muitos homens fora de controle. E não esqueça daquele. Lá de cima? Bem, isso é verdade. Aquele em quem todos eles votaram, sabe? Todos aqueles cristãos agarrados à Bíblia votaram no cara que todos nós ouvimos se gabar de agressão sexual em vídeo e gravação. Mas esquece isso. Sabe, só nos últimos meses lidamos com o escândalo do Eric Swalwell, que foi horrível, e com aquele canalha do Texas, como era o nome dele? Tony Gonzalez, o republicano que teve um caso com uma funcionária, foi horrível.
Não há dúvida de que esse cara, Plattner, é cheio de falhas, cheio de falhas, cheio de falhas de várias maneiras. Isso é diferente do caso do Eric Swalwell até agora, porque nenhuma mulher apareceu, pelo que eu saiba ou pelo que foi noticiado. Nós não vimos esse tipo de envolvimento sexual como vimos com Swalwell, mas é perturbador e horrível. E por que não conseguimos fazer melhor? Por que não podemos ter candidatos melhores? Por que temos que ter Ken Paxton no Texas, que tem tanta bagagem que nem dá para chamar de bagagem? São baús enormes de questões éticas ao redor dele. É simplesmente meio triste. O que muitos democratas estão argumentando é que o caminho para os democratas retomarem o Senado passa pelo Maine e por vencer essa vaga onde ele é o candidato indicado. E o que eu diria como uma republicana que infelizmente viu a qualidade dos candidatos que escolhemos para colocar no cargo ou para concorrer diminuir na última década é que não vale a pena. Não compensa abrir mão da sua moral e integridade. Para mim, o sexting dele é o menor dos problemas com esse cara. Graham Platter atacou um veterano condecorado com o coração púrpura, disse que ele não merecia viver, caluniou um fuzileiro naval falecido. Chris Kyle minimizou a dificuldade de denunciar agressão sexual nas Forças Armadas, usou insultos anti-gays e fez postagens homofóbicas até 2021. Ele se declarou comunista e teve uma tatuagem nazista por 20 anos depois coberta. Parece alguém de caráter duvidoso e há muitas opções no país. E, aliás, existem outros caminhos para os democratas vencerem. Basta ganhar em outro estado. Você precisa de 4 cadeiras. Olhe para o Alasca, olhe para a Iowa, olhe para o Texas. Não insista em alguém que vai ser uma dor de cabeça de graça por anos. Não quero politizar, normalmente não faço isso, mas vendo o vídeo da esposa dizendo para não gastar energia nesses anúncios, o problema é que são verdadeiros. Essas acusações são reais. O que estão fazendo com James Talarico no Texas é chamá-lo de coisas que ele não é. É aí que você não deve gastar energia. Bem, na verdade, James Talarico é exatamente 100% do que os anúncios estão acusando ele de ser, que é um mentiroso. Primeiro, tentar retratar que ele é algum tipo de candidato moderado é uma mentira descarada. Para 100% muitas vezes. Ele já foi advertido por isso e tentou voltar atrás. Mas eu já mostrei para vocês os vídeos, certo, dele dizendo algumas dessas coisas, tipo mudar toda a campanha dele para só vegano e depois dizendo não, eu como carne. Mas você realmente disse que não ia comer carne e que ninguém da sua campanha ia comer carne. Vocês seriam veganos, mas você come carne. Como isso faz sentido? Qual é a verdade? Vocês sabem, eu mostrei o vídeo para vocês. Então ele é 100% mentiroso, 100% falso e uma fraude. Isso não é mentira. Não é mentira, e é fácil de provar. Muito, muito fácil de provar. Mas você ouve as indiretas que eles estão soltando contra Graham Plattner? Então vamos ver o que mais eles têm a dizer. Informação falsa. Mas sobre isso, diria que você fala como realmente é, o que é uma falha de caráter. Não é isso ele, Plattner disse, sabe? Que ele fez isso de certa forma. Me desculpe, eu não quis dizer isso, eu mudei. Isso é um problema. O destinatário da Coração Púrpura foi insultado em um vídeo, apesar de ter enfrentado tiros para salvar sua equipe. Disseram, esse cara estúpido deveria ter morrido. Ele só está aqui porque eles não tinham boa mira. Se você foi capaz de dizer isso em qualquer momento da sua vida, você já me mostrou quem é e eu ouvi você. Esse homem não deveria estar nem perto do Congresso. Já temos várias pessoas para tirar. Não vamos colocar mais uma lá. Sim. E isso é algo com o qual eu concordo 100%, certo? Temos um monte de pessoas em DC que... por falta de um termo melhor, são absolutamente terríveis. Eu queria dizer outra coisa, mas eles são péssimos e precisam ser removidos pelo voto. E nós já tiramos muitos deles do cargo pelo voto, certo? Aquela lista interminável de rostos conhecidos em Washington está ficando bem menor, beleza? Bem menor porque, sabe, até do lado dos democratas, você tem pessoas como Nancy Pelosi e Jerry Nadler que não vão mais estar em Washington depois deste mandato, certo? E aí, do nosso lado, você tem os republicanos só de nome como Mitch McConnell, o famoso Mitch McConnell, que não vai mais estar em Washington por muito mais tempo. Então isso é ótimo. Mas como ela disse, ainda temos muitas outras pessoas que precisamos tirar do cargo também, certo? John Thune sendo o maior de todos eles, não é? Eu sei que vocês me ouvem falar sobre isso o tempo todo, mas estou dizendo, eu literalmente posso comemorar. Sério, quando John Thune for derrotado em 2028, quando ele perder a primária,
esse vai ser um momento incrível. Eu mal posso esperar. De verdade, eu mal posso esperar. Eu estou em conflito. Obrigada. Eu estou em conflito. Perguntaram ao Cory Booker como ele se sentia sobre isso, porque eu acho que todas as acusações são verdadeiras. As mensagens de teor sexual com outras mulheres enquanto ele era casado são verdadeiras, pois a própria esposa entregou as mensagens à campanha dele para alertá-los. Então, o fato de que agora ele está dizendo que essa parte, essas mensagens, Acho que ela disse que ele tinha. Bem, ela contou para eles campanha, nós não vimos mensagens, ela revelou isso, certo? Então, por que ela mentiria sobre isso? Então, essa parte é verdade. Ele também fez comentários racistas sobre afro-americanos. Então, ele é um traidor. Ele é antissemita porque o fato de ter aquela tatuagem por 20 anos e dizer que não sabia o que era é uma mentira. Então, ele é um mentiroso, racista e antissemita. Ele é homofóbico. Então, ele é tudo isso. E o caráter realmente importa. Mas nós temos alguém que Mas aí vem o mais. Você sabia que isso ia acontecer com Sunny Hostin? Claro, como sempre, você sabia que o mas viria quando falamos de Sunny Hostin. Vou deixar ela terminar. Veja só. Alguém que tem quase um poder ilimitado na Casa Branca neste momento. Não existem freios e contrapesos. E a única maneira que talvez possamos... Existem freios e contrapesos, certo? O seu contrapeso ou o seu freio é John Thune. John Thune, o menor número de projetos de lei aprovados na história moderna. História moderna. Seus freios e contrapesos estão nas mãos de John Thune. Ele é seu freio e seu contrapeso, certo? Então eu não sei do que ela está falando. Trump não pode simplesmente fazer o que quiser. Ele não pode nomear qualquer pessoa que ele quiser. John Thune também está atrasando isso. Ok. 100%, então é isso aí. John Jonathan, não se preocupe. Sunny Hostin, John Thune não ficará muito tempo em Washington, D.C. Em 2028, ele também será derrotado nas urnas, junto com Lisa Murkowski. Resgatar parte da nossa democracia é ter um Congresso funcional, com freios e contrapesos. Acredito que conquistar essa vaga no Maine é uma das únicas formas de conseguir isso. Então, como Cory Booker disse, isso é uma preocupação, mas nosso país está em perigo. Existem outros caminhos e eles não precisam passar por mim. Vamos ver o que acontece, mas são falhas de caráter sobre as quais estou cansado de ouvir. Eu também. Eu só estou cansado disso. Eu só penso assim, é só manter as calças fechadas. Só pare de ser idiota. Sabe, preciso acrescentar que ele disse que enviou aquelas coisas racistas porque estava sofrendo de TPT por causa da missão dele no Afeganistão. Eu conheço muitos soldados que têm TPT e não são racistas. Escuta. Então você está disposto a votar em um racista porque você odeia o Trump. Um cara que você acusa de ser racista, mas você acabou de dizer que votaria em um racista, basicamente. Obsessão anti-Trump, rapaz, é outra coisa. Isso deixa esse pessoal perdido. Sunny Hostin é tipo a primeira pessoa a acusar Trump de ser racista, né? Ela adora jogar todo tipo de coisa negativa sobre Trump. Mas literalmente acabou de dizer que votaria em alguém que ela sabe que é racista. Eu estou confuso. Mais alguém está confuso? Porque eu estou confuso. Meu Deus. Meu Deus. Não dá pra inventar essas coisas. Sério, não dá mesmo. Mas como você viu ali, o Partido Democrata enfrenta situação complicada. Você sabe, essa parte toda deles é completamente contra o cara como Graham Platter. E sabe, essa mentalidade de fazer qualquer coisa pra vencer, esse tipo de estratégia. Alguns democratas, como Sunny Hostin, simplesmente não se importam e vão ou votariam no cara de qualquer jeito, independentemente do passado dele e de quem ele realmente é, como você ouviu da própria boca dela. Ela mesma disse isso. Por mais terrível que ele seja como pessoa, ela ainda assim votaria nele. Então vai ser interessante ver como isso vai acabar. Eu vi que Graham Plattner está projetado para vencer agora, o que é um pouco preocupante. É um pouco preocupante, na minha humilde opinião. Eu acho que nós, como republicanos, temos que fazer melhor, ok? Temos que fazer melhor, a gente precisa planejar um pouco mais,
quando se trata desse tipo de coisa, porque eu entendo as pessoas ficarem frustradas com alguém como Susan Collins. Mas no fim das contas, é Susan Collins ou Graham Plattner. Qual você prefere? Beleza. Eu escolheria Susan Collins em vez do Graham Plattner. Qualquer dia, sem dúvida, seja ela uma Rhino ou não. Ela é muito melhor que ele, beleza. Então às vezes você tem que fazer algumas coisas que realmente não gosta, como votar no rinoceronte, mas é melhor do que a alternativa. E, enquanto isso, nesse meio tempo, a gente pode trabalhar para conseguir alguém, sabe, alguém com reconhecimento de nome, que possa disputar as primárias contra a Susan Collins e que realmente possa vencer no Maine. Vai ser difícil porque Maine é um estado incerto, mas isso vai levar tempo. Por enquanto, precisamos recolocar Susan Collins lá. Deixem seus comentários e opiniões. Fiquem seguros. Paz e amor. Estou indo.